E aí, Marx Keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou anarcocapitalista e resolvi falar um pouco sobre a censura no YouTube. Porque eu já estou alguns dias sem gravar vídeo, não estou inspirado para gravar nada, então o único assunto que me ocorreu para falar foi justamente essa questão da censura, né, que já vem rolando há algum tempo e o pessoal vem debatendo, se degladiando para que uns aceitem que é censura, para que outros simplesmente digam que não, é propriedade privada, então eles podem fazer o que eles quiserem com a propriedade deles. E eu tenho uma tendência muito maior para o segundo lado, a acreditar que não é realmente uma censura que está ocorrendo, está mais para uma estratégia militar, uma estratégia de guerra. Vou tentar falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Mas vamos primeiro deixar claro aqui que isso não pode ser considerado como censura no sentido literal. Por quê? Para que haja censura, primeiro a gente teria que recorrer a uma invocação da lei de propriedade privada. A censura só existe quando você é impedido de utilizar sua liberdade de expressão dentro da sua própria propriedade. Se eu invado tua casa e digo, olha, você não pode falar isto, significa que é censura. Se o Estado diz o seguinte, olha, esse local aqui é público, esse local deveria ser privado, né, primeiramente. Mas já que ele é público, então ele é de todo mundo. É uma aberração jurídica. Mas aí, por causa dessa aberração jurídica, meio que todo mundo vai tender a ter a liberdade ali de falar o que quiser. Primeiramente, eu vou repetir de novo. Aquele ambiente não deveria ser público, deveria ser privado, mas como ele é público, as pessoas têm o direito de falar o que elas quiserem onde é público, porque não pode ser determinado um proprietário daquele local, tá? Então, se o Estado chega e impede que as pessoas falem o que elas quiserem em locais públicos, também pode ser considerado censura, porque o próprio Estado distorce a questão da propriedade, criando uma aberração jurídica como essa questão de um local público. Para quem quiser entender um pouco sobre o assunto, eu recomendo que leia um artigo do Hope, que é quase um livreto, mais ou menos, sei lá, deve ter umas 20 páginas ou umas 30 páginas, que se chama A Falácia da Teoria dos Bens Públicos e da Produção de Segurança, que é muito interessante, até mesmo para vocês entenderem a questão da segurança privada, né, que é um dos pontos mais importantes do anarcocapitalismo. Mas dito isso, vamos tentar levar para a questão do YouTube. Bem, é um ambiente privado, tem suas diretrizes, quem quiser participar dele participa, mesmo sabendo que você pode simplesmente perder tudo que você produziu porque está dentro do contrato, tá ligado? É uma questão contratual. Veja, agora, acreditar que a gente não pode criticar o YouTube é absurdo, né? Porque faz parte da nossa liberdade de expressão, porque estamos utilizando nossa propriedade para fazer isso. Tem muita gente que acredita o seguinte, olha, como é privado, você é obrigado a deixar a empresa fazer o que quiser e ficar calado, porque é uma propriedade dela. Tem muito libertim que age desse jeito. E eu discordo completamente. É justamente por essa empresa ser privada, ela está à mercê de uma concorrência que a gente tem que criticar mesmo. Porque quanto mais a gente critica o YouTube, mais cria-se a tendência ou um incentivo para que outras pessoas surjam tentando competir com o próprio YouTube. Eu acredito que isso vai acontecer nos próximos anos, porque tem muita empresa pequena que quer meio que ter sua propagandinha ali no YouTube e tal. E no YouTube é muito caro. Então, se aparecer um concorrente que faça isso de forma mais barata, vai ter uma grande gama de empresas pequenas que vão querer esse tipo de publicidade. E é nesse momento que os libertários têm que se apoderar dessas novas redes que surgirem, tá? De se apoderarem, eu digo, na questão de oferta de conteúdo libertário, né? Mas, enfim, dito que não é censura e dito que essas empresas não estão imunes de críticas, né? Porque a gente deve criticar mesmo, deve criar um incentivo anárquico, por assim dizer, para que concorrência surja nesse ramo. A gente tem que lembrar também de uma questão que é muito mais importante, que é o que eu falei no começo, que é sobre a estratégia militar aí, uma estratégia de guerra. Vamos supor que tu tá em guerra com o teu inimigo, certo? Qual é um jeito, na verdade, qual é um jeito não, eu acho que qual é o jeito mais inteligente de tu vencer teu inimigo, sem desembainhar a espada, sem tu entrar em conflito direto? É acabando com os recursos do teu inimigo. Quando tu impede que ele se mantenha de pé, simplesmente ele vai chegar no ponto que vai chegar em uma ruptura. Olha, uma guerra precisa de recursos dos dois lados. Se um dos lados não tem recursos, o outro lado simplesmente precisa ficar fazendo pressão. E o lado que tiver menos recursos
vai acabar cedendo, vai acabar colapsando. A mesma coisa é o que está acontecendo agora no YouTube. Muita gente tem que entender que as empresas que mais fazem propaganda no YouTube são as empresas que têm mais grana para isso, certo? Agora imagina, tu é uma empresa lá que tem dinheiro pra caramba e tu tá financiando as pessoas que criticam justamente tuas práticas de mercado, tuas práticas corporativistas. Vamos falar de um banco, por exemplo, sei lá, o Santander. Na época que o Santander fez aquela exposição lá em Becil, acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos ali no segundo semestre de 2017, tinha muita gente que estava falando mal do Santander no YouTube. Inclusive tem até um print do Nando Moura falando mal do Santander e a propaganda do Santander embaixo. Então veja, essas empresas acabavam financiando, fazendo com que seus inimigos estivessem ganhando recursos, simplesmente falando delas próprias. Isso é extremamente prejudicial. Tu tá queimando capital com o teu próprio inimigo, pô, não faz o menor sentido. Tu tá lá pagando tua propagandinha no YouTube para que pessoas vejam e se tornem teus clientes, te deem mais grana. E aí, o cara que recebe esse dinheiro é o cara que está dizendo para as pessoas: olhem, boicotem essa empresa, não contratem mais essa empresa, procurem outro, procurem o concorrente, procurem a concorrência. Isso não faz o menor sentido. Então as empresas começaram a entender que elas não podem continuar financiando seus inimigos, elas não podem continuar financiando os indivíduos de direita que criticam essas práticas, de oligopólio concedidas pelo Estado, práticas de monopólio, práticas de aberrações morais, práticas de totalmente livre mercado, né? A defesa total do livre mercado, que é o que os anarcocapitalistas fazem, porque essas empresas, elas são contra o livre mercado. Entendam uma coisa, os grandes empresários, os corporativistas são contra o livre mercado. Tu acha o quê? Que um banco quer que qualquer pessoa possa emprestar dinheiro hoje cobrando juros? É óbvio que ela não quer. Não faz o menor sentido. Tu acha que, sei lá, os traficantes querem que todo mundo possa vender drogas? Óbvio que não. E é por isso que as drogas dificilmente serão liberadas. Porque os caras estão comprando o Estado para que nunca se legisle sobre isso. Ou então, sei lá, tu acha que os donos de empresas de transporte coletivo, transporte público não existe, é transporte coletivo. Eles querem que qualquer pessoa que tem uma Kombi, que tem um carro, simplesmente possa transportar quem eles quiserem, cobrando uma taxa muito mais barata. Não, essas empresas são extremamente predatórias, só que elas são predatórias de verdade. Elas utilizam a organização dos meios políticos e a sistematização dos processos predatórios de um determinado território, que é o Estado, na definição de Franz Oppenheimer. Então essas empresas, por mais que elas sejam empresas privadas, elas não defendem a livre concorrência. Porque livre concorrência significa que tu vai estar permitindo que outras empresas surjam e possam acabar te esmagando, porque tu sabe que não é eficiente o suficiente para continuar tendo o mesmo poder econômico dentro de uma concorrência, dentro de um livre mercado. Então, a partir do momento que essas grandes empresas percebem isso, elas não vão querer mais continuar dando dinheiro para o YouTube continuar repassando esse dinheiro para os indivíduos que fazem críticas a essas grandes empresas. O Porto fala muito disso, né? Não, e tal, o canal pode parar de ser monetizado e o único dinheiro que a gente vai conseguir vai ser através das doações, do Apoia-se e tal. Só da galera que assiste mesmo, que vai acabar doando alguma coisa e a monetização vai acabar. Cara, eu acho que até mais do que isso. Com o tempo, o YouTube vai acabar com todos os vídeos que expressam opiniões ou que usam argumentos para derrubar as empresas que já estão aí com um grande poder econômico. Porque não faz nenhum sentido, cara. Tu vai estar dando recursos para quem quer te destruir. Tu vai estar dando o meio para que as pessoas possam te destruir. Porque o capital financeiro, as pessoas terem capital para empreender nessa guerra contracultural, principalmente contra o Estado, é totalmente necessário. Elas precisam sobreviver. Para você estudar, você precisa ter um trabalho que permita que você tenha tempo para estudar. E trabalhar no YouTube é uma questão muito fácil, né? Tu liga o celular, começa a gravar e você precisa de muito pouco tempo, principalmente se você tiver muito conhecimento, né, acerca da área que você está falando. Aí você vai precisar, tipo, 0 trabalho para fazer edição de vídeo e tal, porque as pessoas vão tender a ver teu canal só pelo conteúdo que tu passa. E aí é que tu vai precisar de menos capital ainda para produzir esses vídeos. Tu vai estar fazendo muito com muito pouco, tá ligado? São muito poucos
como é que eu posso dizer? Muito pouco input, muito pouco insumos. Tu só precisa de uma câmera e tu consegue gerar bastante dinheiro. Então sobra bastante tempo para tu estar estudando, para tu estar tentando convencer as pessoas a defender ideias melhores, ideias superiores, ideias mais logicamente fundamentadas, né? Mais racionais, por assim dizer. Isso é extremamente necessário para que tu possa empreender essa guerra contra o Estado. Ou até mesmo uma guerra contra o mainstream, ou a guerra contra, sei lá, os socialistas, os comunistas, esse tipo de coisa, né? Os neocons falam muito, não, a guerra contra os comunistas. Só que eles próprios não entendem que eles defendem que o Estado faça certas coisas que caem no próprio erro do socialismo, né? Que é a impossibilidade de cálculo econômico, como expôs o Mises. Então, parem de achar que, não, porque isso é uma censura. Meu irmão, isso é pior do que censura. Isso é uma estratégia de guerra. É isso que está acontecendo. Porque a gente está numa guerra contra o Estado todo dia. E quando eu digo que a gente tá em uma guerra contra o Estado, a gente na verdade está em uma guerra contra todos os tentáculos do Estado, que são a mídia, são os corporativistas, são os pseudo-intelectuais, são os pseudo-artistas. Todos esses caras que precisam do Estado. Eles são membros, tentáculos do Estado. Então a questão não é a censura em si, porque não é censura, né? O YouTube é privado. Vocês acham o quê? Que o YouTube vai dizer, olha, mano, é o seguinte, eu tenho que... Ou eu paro de dar dinheiro pra vocês, ou eu paro de receber dinheiro. O que é que tu acha que o YouTube vai fazer? É óbvio que ele simplesmente vai parar de repassar essa grana para as pessoas que combatem ideias perniciosas, como o Estado. Porque as empresas não podem aceitar que o seu capital esteja sendo dado para as pessoas que simplesmente pregam coisas que vão contra o que faz com que elas se tornem ou continuem sendo tão poderosas, tá? Então vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal, apoiem o canal aqui pelos métodos na descrição e fui.